Olá, pessoal. Estou muito feliz com mais um episódio do Questão de Pele. Eu sou Ana Maria Pellegrini, dermatologista, e estou aqui apresentando para vocês um novo episódio com convidados muito especiais. Então, aqui em primeiro lugar, vou apresentar para vocês a Gabi Casé, que é atriz, jornalista, formada em Direito Internacional, também com mestrado em Direção Comercial e Marketing. E vocês vão lembrar da Gabi como a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV Globo, na década de 80. Então, Gabi, é um prazer estar aqui com você. Já soube que você está na Argentina. Ela tem um canal visitando Buenos Aires, que ela dá dicas dessa cidade maravilhosa. Obrigada, Gabi, por estar aqui, né? É uma honra receber você. Nada, Ana. Obrigada a você pelo convite. É um prazer falar sobre a cidade que eu amo e também mostrar um pouco do que eu falo no meu canal, que chama Viver Buenos Aires. Eu tenho muito carinho por divulgar tudo que eu vivo aqui nessa cidade, porque é uma cidade que eu frequento há muitos anos. Então, é um prazer enorme também de falar com você, porque eu também morei por muitos anos aí em Campos. Ah, que bom, né? Então, gente, vamos seguir esse canal Viver em Buenos Aires. E eu quero, logo que estar em Buenos Aires, conhecer você pessoalmente. Bom, vamos apresentar os outros convidados. Cláudio Anomal, que tem uma experiência de 14 anos com turismo nacional e internacional. E também, que eu não sabia, ele é consultor para vistos internacionais, né? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Está nessa longa estrada já, né? 14 anos tentando transformar o sonho das pessoas em realidade. E a gente tem esse serviço também de assessoria para visto, principalmente o visto americano de turismo, que é tão procurado, né, hoje em dia. A gente tem uma assessoria completamente personalizada, diferenciada para todo mundo que precisa. E a nossa última convidada é Alice Salles, que tem uma experiência já de longa data com turismo. Ela está há 3 anos em Campos, veio trabalhar no Porto do Açu, já visitou 17 países, já morou na Alemanha e fez uma viagem maravilhosa, uma viagem super cultural agora, esse mês de fevereiro. Então vamos conversar um pouquinho, né, para a gente conseguir trocar nossas experiências, as figurinhas, né? Eu também já visitei alguns países, tenho uma experiência longa de viagens. Quer falar um pouquinho? Obrigada pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco de viagem, que é uma paixão, né? Eu acho que é uma paixão mundial, todo mundo adora viajar e conhecer um lugar novo. Então, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar com vocês. Então, vamos falar um pouquinho, Gabi, em relação aí a política em Buenos Aires, né? Como que isso afetou o turismo, né? Como que você tem visto isso? Olha, aqui eu já passei por todos os tipos de governo, né? Então, assim, eu venho a Buenos Aires desde a década de 90 frequentemente e moro aqui também há muitos anos. E eu não vejo muita diferença quando troca o governo. Aqui, inclusive, tem uma alternância muito grande de poder, onde a direita e a esquerda vão compartilhando a gestão administrativa, não só da cidade autônoma de Buenos Aires, que é Buenos Aires propriamente dita, né, que é a capital onde eu moro, mas do país. Então, por exemplo, no momento atual, a gente tem uma gestão que está numa linha kirchnerista, né, tomando conta do país como um todo, e já na cidade de Buenos Aires, quem faz a gestão é o Larreta, que é justamente da oposição. Então, e aqui a cidade é autônoma, né, então ela fica acima de, inclusive, gestões, inclusive de questões técnicas, administrativas, orçamentárias e tudo mais. Não vejo isso afetar o turismo. O que sim afetou muito o turismo foi a pandemia mundial, né? Buenos Aires ficou fechado, inclusive para voos internacionais, durante muito tempo. Eu tive o prazer de ver um primeiro voo internacional chegando na cidade de Mendoza, que é uma cidade que eu gosto muito também, que vou com frequência, que é onde a gente encontra as vinícolas, as bodegas e todo o cultivo de vinho que atrai turistas do mundo inteiro. E aqui na capital federal, bastou abrir para que os estrangeiros viessem visitar e voltou com força. Inclusive, dados apontam que
a quantidade de estrangeiros que chegam em Buenos Aires diariamente chegou a um índice recorde, superando todo e qualquer histórico passado. Então, são milhões de pessoas que vêm todos os dias. E o turista que mais visita a Argentina, eles são mais da América do Sul ou você observa de todos os continentes? É bem balanceado isso. Tem muito brasileiro que visita, até pela proximidade. Os países latino-americanos também, graças à proximidade, mas tem um turismo muito frequente europeu, franceses principalmente. E, recentemente, um fenômeno muito interessante que aconteceu depois do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, muitos russos vieram morar aqui. Russas, principalmente, todas grávidas. Elas escolhem Buenos Aires para ter filho, para logo ter a cidadania e, a partir disso, usar o passaporte para ir para outros lugares do mundo. Isso é um fenômeno antropológico que está acontecendo que merecia até um estudo. Não, com certeza, né? Devem ser aqueles russos que não concordam com o governo de Putin, né? Exatamente. E estão preocupados com o futuro lá na Rússia, né? Então, Cláudio, fala um pouco aí desse... A Vili Turismo, né, que é a empresa que o Cláudio representa muito bem junto com o Rildo, né, que também é um velho amigo nosso. E a Vili tem conseguido, né, um grupo muito interessante de pessoas de diversas profissões, né, que estão sempre muito afinadas para fazer as viagens nessa agência, né? Então, como é que você vê aí depois da pandemia, né, a mudança no perfil que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Se isso trouxe um novo perfil de viajantes? Então, com relação a isso, a gente notou sim uma diferença do comportamento do turista como um todo. No geral, a gente percebe aquela demanda reprimida, então houve um aumento muito considerável no volume de passageiros, mas a característica dos passageiros mudou bastante. A gente tinha, na verdade, as pessoas mais interessadas anteriormente em custo-benefício, de repente em viajar mais vezes, com mais frequência e, de repente, tentar otimizar principalmente o investimento, fazer investimentos menores para poder ter a oportunidade de viajar mais. Agora não. Agora a gente repara que as pessoas elas estão preocupadas em ter uma experiência mais completa. Então, elas querem hotéis com localização melhor, querem voos mais suaves, preferencialmente diretos. Eles estão investindo um pouco mais na viagem para poder ter uma experiência mais marcante. E isso mudou bastante, principalmente o ticket médio do passageiro. Que bom, né? E a Alice, você vê assim, na prática a gente tem aquele perfil de passageiro, né? Que faz uma opção para conhecer várias cidades numa mesma viagem ou vários países, né? E tem o outro perfil que às vezes quer fazer uma viagem para conhecer detalhadamente algum lugar, que eu, por exemplo, faço parte desse perfil. Eu prefiro ir numa única cidade ou no máximo 2 cidades, né? Durante um período aí de uma semana, 10 dias, do que você visitar, por exemplo, várias cidades e ficar 2 dias em cada uma, né? E aí, como é que você se coloca nessa situação? Eu acho que cada viagem ela é muito particular, assim. Eu já tive experiências de viagem quando eu morava na Europa, que eram viagens que eu ia para um país, para uma cidade, ficava conhecendo aquele local, porque era um sonho, era um desejo de conhecer aqueles pontos turísticos, de conhecer aquela cidade mais a fundo, de ir em restaurantes, de ir em locais que eu já tinha pesquisado. E tem oportunidades, assim, de conhecer, igual eu fiz agora no Egito, né? Eu acho que é um país que a gente, dificilmente, às vezes, a gente ia antigamente. Eu acho que agora está começando a acender mais essa viagem pro Egito. E é um país que, quando você tem a oportunidade de ir para lá, eu acho que é mais interessante você fazer toda essa viagem de todos os pontos já de uma vez. Não é interessante você ficar no Cairo somente, porque o Cairo, às vezes, não te oferece muitas opções de pontos para conhecer. Eu acho que aí, para o Egito, já foi uma situação da gente fazer vários locais ao mesmo tempo e aproveitar todo o percurso já de ter ido, já que é um local distante, né? E aproveitar para conhecer tudo ali ao redor. Então, eu acredito que cada viagem depende muito do que você deseja. Eu acho que a pessoa, quando planeja a viagem, ela tem que pensar, o que eu desejo naquele local ali? Eu quero conhecer só uma cidade? Então, vou focar naquela cidade. Quanto tempo eu tenho também? Eu acho que isso é muito importante. Se você vai ter a oportunidade de voltar naquele lugar, né? Por exemplo, o Egito, né?
Não é um lugar que normalmente você vai programar ir todo ano. Ou talvez você vá só uma vez na vida. Então, você vai ter que buscar numa única viagem até um tempo maior para que você consiga, né, ter uma disponibilidade de visitar tudo aquilo que aquela região oferece, né? Sim. Porque eu imagino, por exemplo, se eu for no Egito, eu vou no Egito talvez só uma vez na vida. Acredito. Então, eu tenho que ir com o tempo para poder visitar o máximo de locais, né? Exatamente. É diferente de outros locais que a gente às vezes tem mais acesso, né? Por exemplo, Paris, já fui umas 6 ou 7 vezes, né? Miami também, umas 6 ou 7 vezes por conta do meu trabalho, porque aí você já tem eventos, né, que facilitam. Então, você pode até ficar 5 dias e conseguir ali, numa outra viagem, ver uma outra coisa, né? Acho que Paris, toda vez que você vai ter algo diferente para você conhecer. O Egito, Sim. eu acho que quando você vai pela uma segunda vez, você vai conhecer talvez os mesmos pontos turísticos, com um olhar diferente, sim. Você vai ser uma outra pessoa, né? Acho que o tempo passa e a gente vai mudando. Mas é o mesmo local. Então, acho que não tem muito aquela coisa, vou todo ano para o Egito. Tem uma questão também aí da rota, né? Porque Paris está no centro da Europa. Então, Sim. é muito mais fácil você conciliar uma rota dentro da Europa, incluindo Paris no roteiro, do que você incluir o Egito numa rota de viagem para a Europa ou para qualquer outro lugar. Geralmente, o Egito ele é o último ponto de parada e não o meio do caminho. E essa eu acho que é uma diferença muito grande no planejamento da viagem, porque você vai para Londres, você pode fazer uma conexão em Paris e aproveitar que você fez a conexão, ficar alguns dias. Você vai, às vezes, para a Itália, mesma coisa. Então, no geral, você sempre vai ter muitas oportunidades de estar em Paris. Já com relação ao Egito, não. O Egito, por ser um pouco mais fora de rota nesse sentido, você provavelmente não vai tantas vezes. E é quando você for, o ideal é que você aproveite mesmo a experiência, conheça o máximo possível. Eventualmente é uma viagem que não vai se repetir. E tem voo direto daqui para o Egito? Não tem. Então Não tem que fazer conexão mesmo. Exatamente. Gabi, fala um pouco então dos seus canais. Obrigada. Vou falar, sim, do meu canal Viver Buenos Aires. E aproveitando o gancho, né, dos colegas que opinaram sobre o tempo da viagem e as múltiplas cidades a serem visitadas, essa é uma questão que eu recebo muito no meu canal. Porque quando a pessoa escolhe vir para Buenos Aires, é muito tentador, por exemplo, cruzar o Rio, La Plata, e visitar o Uruguai, né? Que nem Rio-Niterói, assim, só um pouquinho mais longe. Inclusive, se vai de barco e é muito bacana a viagem. E aí depende do tempo que a pessoa vai ficar, né? Você vai ficar uma semana, eu nunca recomendo que ela viaje para o Uruguai. E aí as pessoas falam assim, mas tem ali uma viagem mais curta, né? E tal, e de repente eu vou ao Chile. Então, assim, começam várias opções e eu sempre advogo no sentido de que ela deva espremer mais esse suco da laranja e conhecer bem a capital, fazer com que a capital de Buenos Aires seja, a capital da Argentina, né, seja como uma segunda cidade para ela. Desfrutar a cidade como se você fosse morador, porque aí você consegue enxergar por outros olhos e faz programas turísticos completamente fora do convencional, né? Saindo para caminhar, indo na padaria, se hospedando eventualmente num apartamento ao invés de um hotel. Então, são coisas que eu falo no meu canal. Outras coisas que eu falo no meu canal e que eu tenho o prazer de ajudar muita gente explicando exatamente quais são os trâmites burocráticos para que uma pessoa possa fazer uma radicação aqui na Argentina. Porque, graças ao Mercosul, a gente não precisa de um pedido especial que se conceda o visto para que nós moremos aqui. A gente tem direito de morar, de estudar e de trabalhar na Argentina exatamente como se a gente estivesse no Brasil. Que legal, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu, como médica, eu poderia atuar como médica na Argentina. Poderia. Justamente a questão da medicina, né, como é uma questão muito cara para os países e depende também de uma responsabilidade maior, legislação, colégio dos médicos e tudo mais, é necessária uma convalidação do diploma. Então, sim, o médico, para atuar na Argentina, graças à lei que ampara essa profissão, precisa fazer uma convalidação do diploma. Sim. E essa convalidação do diploma necessariamente passa por mais ou menos aí 1 ano e meio de volta aos bancos da universidade. Ah, tá. Então não é tão fácil, né? Não é. Você pegou o exemplo
exemplo mais tricky, né? Então, para as outras profissões, com certeza, deve ser bem mais tranquilo, né? Por outro lado, muitos alunos brasileiros escolhem estudar medicina aqui, na UBA principalmente, na Universidade de Buenos Aires, que é muito boa. E gratuito, e não tem vestibular, olha que legal. Eu conheço alguns que estudam realmente aí na Argentina, né? E eu acho que a cidade de Buenos Aires tem uma arquitetura muito bonita, né? O Cláudio deve gostar de levar o pessoal lá, né? Eu já visitei Buenos Aires algumas vezes, é uma das capitais que eu mais gosto aqui na América do Sul. E assim, eu acho que é uma viagem, posso falar, muito completa. Porque Buenos Aires ela vai te oferecer gastronomia, vai te oferecer passeios ao ar livre, vai te oferecer história, vai te oferecer vida noturna. Se você quiser, você pode conciliar uma ida a Buenos Aires com uma ida a Mendoza e desfrutar da região das vinícolas, como ela falou mais cedo. Tem muita gente também que aproveita para poder visitar Bariloche e aí faz uma paradinha em Buenos Aires ou na ida ou na volta. Então, Buenos Aires oferece várias possibilidades, né? Tanto para você ficar somente em Buenos Aires, como você usar Buenos Aires como parte de uma viagem também a outro lugar. A própria região que a gente fez no ano passado, um grupo para Patagônia. A gente teve pessoal visitando Ushuaia, o Calafate e Buenos Aires. E a gente viu... Mas aí ficou o quê? Uns 15 dias? Mais tempo? Foram 10 dias. Foram 10 dias. Foram, na verdade, 3 noites em Buenos Aires, 3 noites no Ushuaia e 3 noites em Calafate. E aí, no final, ficou bem legal, porque as pessoas não tinham tanto tempo disponível para poder investir na viagem, então, por conta disso, a gente teve que otimizar. Mas ainda assim, deu tempo das pessoas aproveitarem, se divertirem, conhecerem os lugares. Naturalmente, ela vai poder falar até melhor do que eu, a Gabi. Buenos Aires é um lugar que, se você ficar um mês, você não vai conhecer a cidade inteira, né? Talvez uma vida seja necessária para conhecer Buenos Aires inteira. Então, a ideia é justamente você otimizar essa experiência, você dar uma pincelada no que tem de mais especial na cidade. E como é muito próximo para a gente, né, um voo partindo do Rio tem 3 horas e meia, a gente tem a possibilidade de repetir essa viagem várias vezes. Então, pode, de repente, um feriado, 3 noites, 4 noites, você faz uma viagem, depois surge alguma folga, você pode encaixar mais uma viagem de 3, 4, 5 noites. E você, cada vez, você vai pegando os highlights da cidade de maneira diferente, que eu acho bem interessante. Eu estava falando aqui, Gabi, com eles, antes da gente começar a gravar, que eu sou, assim, uma pessoa que eu gosto de conhecer a fundo um lugar quando eu não conheço, né? Então, eu não gosto de ficar menos de 4 dias em alguma cidade. E aí, por exemplo, como eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho normalmente uma semana, 10 dias no máximo, para viajar, não posso ficar 15 dias, um mês viajando, eu costumo ficar numa cidade só, no máximo 2 lugares. Por exemplo, se eu for a Buenos Aires, eu vou só a Buenos Aires. Então, eu não faria uma opção para sair de Buenos Aires e ir para o Chile ou ir para Mendonça. Aí eu iria para Mendonça voltado só para Mendonça, entendeu? Porque aí eu ficaria só, no máximo, a conexão em Buenos Aires, mas aí ficaria ali uma semana ou 5 dias em Mendonça, né? Que é até um destino que o pessoal aqui em Campos tem ido bastante, que eu tenho notado aí durante a pandemia. Antes da pandemia, ninguém falava de Mendonça. Agora está todo mundo indo para conhecer as vinícolas. A gente tem visto, na verdade, bastante isso aqui na agência. Fechou grupos, né? Pequenos grupos já, casais de amigos, que é exatamente isso. Eles buscavam um destino para poder relaxar, curtir e aproveitar a gastronomia. Então não tinha meio que aquele compromisso de conhecer muita coisa, e era basicamente você só desfrutar do dia, entendeu? Não tinha museu para visitar, não tinha história para poder explorar, era uma questão mais de você levantar, sair, conhecer uma vinícola, degustar bons vinhos, aproveitar a gastronomia e depois relaxar, entendeu? É um turismo diferente também, né? E a gente também estava aqui falando antes, né, que eu estava falando com a Alice, se na viagem para o Egito ela teve algum perrengue de viagem, porque eu já tive vários perrengues. Eu falo assim, se eu pudesse escrever um livro com as minhas histórias das coisas que eu já tive que enfrentar em viagem. Aí ela estava falando lá, né, Alice? Conta aí do Egito. O Egito, eu falei com a Ana, que é um país caótico, assim, sabe? Gabi estava comentando aqui um pouco antes. É um país que eu acho que tem muita coisa turística, mas eles não estão totalmente preparados para o turismo. O trânsito lá é caótico, as pessoas lá são caóticas. É um país que, para viajar sozinho, é um país muito tenso. Eu, pelo menos, não teria coragem de viajar para o Egito sozinha. Então,
É uma viagem muito cultural, que eu acho que você precisa ter um guia do seu lado, porque você não compreende tudo que o país tem para te oferecer. Eu acho que o guia próximo ali, ele te explica tudo que tem. Então, eu viajei já muitas vezes sozinha e tive muitos perrengues. Essa viagem, eu acho que a parte mais tensa, assim, e que foi alertado pra gente é a questão da população. Eles são muito invasivos. Eles te sufocam para tentar vender as coisas, para tentar te empurrar as coisas, sabe? Então, foi a parte mais perrengue que a gente teve lá. Para mim, ao meu ver, assim, foi a questão da população. Eles são muito invasivos, realmente. Eles te sufocam, te perturbam o tempo todo, querendo que você compre algo na mão deles e já pegam seu dinheiro e já vão colocando as coisas dentro da sua sacola. Eles são... você fica tenso, estressado tentando comprar, você nem consegue comprar as coisas. Então foi a parte mais perrengue pra mim, foi essa parte aí. Dá para passar perrengue em Buenos Aires? Não, né? Olha, aqui em Buenos Aires, para mim, é só alegria, né? Imagino. Funciona muita coisa boa, tem muita qualidade de vida. Inclusive, o ano passado ganhou o posto de melhor cidade latino-americana, inclusive do Caribe, incluindo essas duas regiões, com melhor qualidade de vida pela revista The Economist. Foi muito bacana ver isso refletido na imprensa internacional. E perrengue de viagem, o que você lembra que você já passou? Eu passei uma vez no Peru. Eu estava saindo de Lima, voltando para São Paulo ou para o Rio, não me lembro mais. E eu estava do lado da minha mala, que era uma bagagem de mão, mas era uma mala de rodinha, né? E foi assim, o tempo de eu desviar os olhos por 3 segundos e alguém pegou a minha mala e saiu andando. Então, eu teria tido aquela bagagem roubada se eu não tivesse visto imediatamente. Deu tempo de eu correr atrás da mulher que pegou a minha mala e falei, ei! E peguei de volta, mas assim, ela fez, aqui a gente fala assim, hacer-se la boluda, né, que ela se fez de boba, mas ela ia roubar minha mala, entendeu? Então, assim, essa foi uma lição que eu aprendi, de que nem por um segundo você deve abandonar a sua bagagem, virar de costas para a bagagem, né? Então, porque corre o risco de ser assaltado. É complicado isso, né? E aí, Cláudia, o que você tem para contar, assim, de lembrança de perrengue? Problemas? Nossa, é melhor escolher nacional, internacional. Não, internacional. América, Europa. Eu tive tanto perrengue em viagem que eu vou te falar. Difícil de pensar em um aqui agora. Eu tive um em Buenos Aires uma vez, que a gente estava programando uma saída, e aí a gente pegou um táxi e foi até uma casa noturna. E, pô, a gente viu no site e tal, tava uma programação estipulada pro dia e tudo mais. Quando a gente chegou lá, tava tudo fechado. Eu gastei o equivalente a, tipo, R$100 numa corrida de táxi. O taxista, achei também que circulou bastante com a gente para poder fazer render a corrida. E voltamos pro hotel para dormir. Esse foi um perrengue leve, mas foi um perrengue. A gente ficou sem programação no dia. Teve uma outra situação que eu passei, uma situação tensa, chegando a Nova York. Uma vez, dentro do voo, tinha um rapaz que começou a... Parecia que ele estava passando mal. E aí ele levantou e aí estava próximo da gente pousar em Nova York. A gente já estava chegando ao aeroporto de Nova York. E ele levantou, os comissários se aproximaram, falaram para ele se sentar, porque ia chegar, ele precisava se sentar para poder se manter em segurança. E ele falou que não ia sentar, a situação foi ficando tensa. Ele tinha alguns traços árabes, então deixou a situação mais tensa ainda, né, por causa do histórico envolvendo a cidade. E aí o pessoal ficou um pouco desesperado naquela situação. No final deu tudo certo, ele realmente estava passando mal, ele até, acho que ele vomitou, alguma coisa do tipo. Mas assim, no momento ali na chegada, imagina, você está chegando em Nova York, levanta alguém no avião, não obedece a tripulação, com traços muçulmanos, e aí você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui em Nova York, né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma situação muito grave envolvendo esse tipo de contexto. E aí, pra gente ali, foi uma situação bem difícil, mas no final deu tudo certo. Gente, os perrengues de vocês são muito leves. Eu lembrei de um perrengue, Cláudio contando isso daí, eu lembrei de um perrengue, meu. Tem vários. Eu lembrei de um em Paris que eu passei, que eu fui perseguida em Paris. Tava eu e minha irmã, a gente tava a caminho do aeroporto, a gente tava no metrô,
E um cara, e foi na época do atentado de Paris, aqueles atentados estavam tendo em Paris. Então, a gente, para poder entrar no shopping, a gente era revistado. A gente tava, todos os lugares tinham policiais com metralhadoras, com armas, e tava um clima tenso em Paris. E minha mãe falou, pelo amor de Deus, não vai. Minha irmã tinha ido me visitar na Europa, a gente tinha ido para Paris. Ela, não vai para Paris, cancela essa viagem, por favor, eu não quero que você vá, eu tô com muito medo. Falei, não, mãe, relaxa, Paris tá tranquilo, já tá todo organizado. E aí a gente foi, a gente tava no metrô, um cara tava com uma mochila, um capuz na cabeça, começou a atacar eu e a minha irmã, seguir a gente pela rua, depois quando a gente desceu ainda, começou a seguir a gente. Eu tive que ir pro guichê do metrô, pedir ajuda, e ninguém me ajudava, e aí o cara me perseguindo atrás de mim o tempo todo, até que o momento que ele veio para poder meio que me atacar, assim, eu gritei, e ele assustou com o meu grito, assim, e saiu correndo pela rua, completamente com capuz na cara, assim, completamente louco. Eu, nesse momento, ele tava com uma mochila nas costas, eu tinha medo de qualquer coisa acontecer. E não tinha nenhum policial, né? Não tinha nenhum. O pessoal do guichê lá em Paris, eu tentando falar com eles em inglês, né, porque eu não falo francês, aí cheguei para eles, falei em francês que eu não falava inglês, se eles podiam me ajudar, e comecei a falar inglês. Eles fingiam que nem estavam me escutando, que nem entendiam. Paris tem essa coisa, se você não fala em francês, eles já não gostam muito. Então, sim, você tem que tentar ter um jogo de cintura para conversar, mas mesmo assim ninguém se manifestou em me ajudar. Eu não vejo esse problema em Paris, que todo mundo comenta, que você tem que falar francês, eu falo inglês, assim, e não tenho problema nenhum, assim, de sentir que não houve uma boa aceitação. Mas meus perrengues, gente, são muito piores. Olha, contar um em Paris, né? Eu cheguei num congresso final de janeiro, que eu sempre tenho um evento final de janeiro, e aí tá, lógico, bem frio, né? E aí tinha greve de táxi, então você chega no aeroporto, você já não tem um táxi para te levar. Mas aí tem os ônibus funcionando, né? Que aí você vai confortavelmente ali no ônibus, e aí eles iam deixar a gente lá no Opéra. E aí o meu hotel era em frente ao centro de convenções, que fica prático, porque é um hotel que eu só atravesso a rua, já estou no centro de convenções, ali perto do Porte Maillot, que é só pertinho do Arco do Triunfo, só que era muito longe da onde o ônibus ia deixar a gente. E eu sempre que vou para viagem internacional, eu levo 3 malas, eu não consigo viajar com uma mala só e uma mala de mão. Eu levo 2 malas e uma mala de mão. Quanto mais o frio, que você aí tem que levar muita coisa, né? E congresso vai todo mundo super arrumado, não tem como você fazer uma malinha muito simplificada. Bom, aí lá vou eu, com uma amiga, com 2 malas grandes e uma malinha pequena. Aí desci, quando eu chego lá no Opéra, tinha o metrô para levar a gente, né? Gente, eu tive que levar do aeroporto até chegar no hotel 5 horas trocando de metrô com 3 malas e aquela escadaria que você tem que descer e ninguém te ajuda. Aí eu falo assim, gente, como que dá vontade de chorar? Dá vontade que eu tinha de sentar na rua, chamar um policial, falar assim, pelo amor de Deus, me leva até o hotel, porque você vai descendo as escadas com uma mala, aí sobe, pega outra, aí sobe, pega outra, com 3 malas, tendo que descer essas escadarias e subir para trocar das linhas de metrô. Então, assim, eu cheguei no hotel, eu suava, mas assim, de tanto que eu exercício subindo e descendo escada, vontade de chorar. Mas de viagem são os melhores. Muita coisa, os meus são terríveis. Toda vez que alguém vai contando, eu vou lembrando também. Você me contou isso aí, eu lembrei de outro perrengue. Passei na lua de mel, cara. Na hora de ir embora da lua de mel. Tinha que bagagem, na época eram 2 malas de 32 quilos por passageiro, né? Bagagem despachada, mais a bagagem de mão. E aí o nosso hotel, a gente estava em Amsterdã, o nosso hotel era do lado da estação central de trem de Amsterdã. Era, sei lá, 70 metros de distância. Então eu falei, olha, não faz sentido nenhum, a gente pega um carro para poder andar 70 metros. A volta que ele vai ter que dar, na verdade, vai ser maior do que a gente ir a pé, então a gente vai a pé. Só que eu fui contando que ela me ajudaria a levar as malas. E ela não me ajudou. Então eu tive que sair carregando as 4 malas de 32 quilos cada uma, levar até a estação, aí depois levar até onde a gente embarcou no trem, porque o trem lá em Amsterdã, ele passa no subsolo do aeroporto. É muito prático, você entra no trem, ele vai te deixar dentro do aeroporto, você sobe a escada rolante ou o elevador e você já está ali no saguão, né, onde você vai fazer o check-in e tal.
Mas até eu chegar lá para poder embarcar no trem e para subir no trem com todas as malas, apertado, pesado, o trem parecia que ia sair a qualquer momento e vai desesperando. Não, é desesperador, Olha, porque você imagina eu dentro do metrô com 3 malas, tendo que segurar as 3 malas com a perna, porque na hora que sai ali, vai aquele movimento e a mala vai para lá e você tem que segurar, entendeu? E ninguém ajuda. Eu lembrei de um perrengue desse aí também, quando a minha irmã foi me visitar na Alemanha. Ela foi ficar comigo 30 dias lá. Então, ela levou 2 malas de 32 quilos, né? E eu pedi pra ela levar algumas coisas pra mim também, porque eu morava lá e tinha muita coisa que não tinha. E eu morava no interior da Alemanha, numa cidade que eu estudava lá. E era uma cidade que ela desceu a gente desceu em Berlim, pegou um trem, foi até a minha cidade. E chegando na minha cidade, a gente chegou de madrugada. Era o último trem que a gente pegou. E chegando lá, não tinha um táxi na porta da estação. Com as malas. Não tinha um táxi. E a minha cidade pequena não tinha nem ônibus. Aí eu falei, Amanda, graças a Deus eu morava perto da estação. Eu falei, nós vamos ter que puxar essas malas. O problema estava fazendo menos 20 na minha cidade. Menos 20, tinha neve até a cabeça. A gente arrastando essas malas nessa rua. Cheguei em casa, as malas todas molhadas com neve, assim, embaixo. Um frio minha casa, porque eu tinha viajado, não tinha ligado o aquecedor. Então tava um frio, a gente num frio de menos 20 graus, assim, congelando e arrastando mala pra rua. Foi terrível. Imagina, meu Deus. Gabi, fala aí, o que você dá de dica de melhores lugares que você conheceu? Ou até que você tenha vontade de conhecer ainda, né? O que você dá de sugestão aí? Lugares imperdíveis que você não deixaria de conhecer antes de morrer? Aqui na Argentina? Não, qualquer lugar. Eu sou fã da América do Sul. Então, assim, eu tive a oportunidade de viajar por vários países da América do Sul durante muitos anos, desde a minha adolescência. Eu comecei a viajar com 15 anos, depois eu passei a viajar desacompanhada, viajei muito por congresso. Então, a Europa, acho que não adianta nem recomendar, né? Que a gente já sabe que é muito legal. Então, eu conheci Portugal, por exemplo, que é um lugar que eu gosto muito. Eu sou fascinada com a Alemanha, estou aqui ouvindo, fascinada das histórias. Eu estudei alemão durante muitos anos. Então, assim, mas em relação aos brasileiros, eu recomendo muito que eles viajem pela América do Sul, mesmo que seja indo marcando ali um X em cada lugarzinho do mapa, porque vale a pena, né? Então, assim, aprender espanhol e sair viajando pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Chile, ir para a Colômbia, né? Assim, eu não vou recomendar viajar para a Venezuela, mas eu conheço gente que consegue viajar e fazer turismo lá com segurança, mas não seria uma recomendação que eu faria. Mas, assim, para ficar dentro do meu terreno, né, que é a Argentina, eu acho que tem que conhecer a Terra do Fogo, né? Bariloche, né, que é muito conhecido dos brasileiros, vale a pena visitar e revisitar. Mendoza, com certeza, é um lugar. Vou citar 2 lugares imperdíveis. Um é Pedra Infinita, né, que foi considerada a bodega mais linda do mundo, que fica lá no Alto de Mendoza, e no Uruguai, uma outra bodega, que é a Bodega Garçom. Então, estou dando 2 dicas aí em países diferentes. Um deles já esteve até na lista dos 10 melhores lugares do mundo da New York Times para se visitar em 2016. Foi a época que eu fui lá, quando estreou a Bodega Garçom. É um lugar lindo. É Garçom, mas se escreve com Z, né? Sim. Mas aqui em espanhol, esse fonema Z nunca é falado. Ele tem sempre som de S. É uma curiosidade que eu queria falar. Então, a gente fala Mendoza e fala Garçom. E Garçom é esse pueblo que fica lá perto de Montevidéu. E, assim, pode parecer mesmismo, né? Mas Punta del Este é um lugar que vale a pena ir sempre. E tem fama de caro, né? Punta del Este é muito caro. E não é verdade. Assim, eu não achei, não. Eu adorei Punta del Este. Eu vou para lá todo verão, é a minha segunda atafona. Minha atafona 2.0. Eu passei a minha com certeza. Até hoje. E hoje em dia eu vou para Punta del Este. Que se você pensar, é onde o rio se encontra com o mar também. Então tem alguma energia ali que, para mim, é muito conhecida. Então é um lugar que eu gosto demais e que eu indico para todos os meus amigos.
Eu acho que na América do Sul, os balneários imperdíveis, né, são Punta del Este e Balneário Camboriú, né? Sim, também. Eu tenho família lá em Camboriú. Aham. Você está há quanto tempo na Argentina? Morando radicada desde 2018. Então foi antes da pandemia. Foi. Isso aí. Naquela época, eu morava em Campos, eu fiz um mestrado em Montevidéu, onde eu viajei 3 anos seguidos. E aí, quando terminou o mestrado, eu quis ficar. E aí falei, não, mas eu não quero ficar em Montevidéu. Aí eu escolhi vir para a Argentina e ir para Buenos Aires, que era uma cidade que eu já conhecia bastante, especificamente em Palermo. Isso também é uma coisa que me perguntam muito sobre bairros de Buenos Aires, né? Eu acho Palermo um bairro muito bom para se hospedar e para visitar. Uma pessoa é capaz de ficar um mês só em Palermo e não repetir um dia um programa. De que tanta legal. coisa que tem para fazer. E seu marido foi logo com você? Não, ele ficou trabalhando na Record por um tempo e depois ele veio para cá junto com as crianças. E aí ele agora trabalha Eu também? vim na frente como batedora. Até trabalha com você? Tudo, apartamento, a parte legal. Ele trabalha com você? Sim, nós temos uma produtora de vídeo aqui na Argentina. O canal do YouTube é o principal produto do nosso canal. E fora isso, a gente também abriu uma imobiliária e uma escola de idiomas. Ah, que legal. E aí, Cláudio, conta pra gente os lugares imperdíveis. Olha, são tantos que é difícil escolher. Assim, particularmente, eu tenho um sonho de ir ao Japão. Uhum. É um lugar que é pouco explorado atualmente na nossa região aqui, pelo turista da nossa região. Mas eu sou muito admirador da cultura japonesa. Eu também. Eu quero muito ir no Japão. A culinária, a tradição, a forma como eles tratam a questão do respeito ao próximo. Sim. E tal. Então, assim, é um destino que, assim, é um objetivo de vida, sabe? Um marco na vida. Olha, quando você fala comigo, quem sabe a gente vai junto, né? Vamos sim. Só que o Japão, como é uma viagem muito longa, em média são 26 horas dentro do avião voando, a gente recomenda você suavizar essa experiência. Então, o ideal é você fazer uma ida, por exemplo, parar em Dubai, ficar um pouquinho, aí pare em mais algum lugar e depois chega até o Japão. E na volta fazer a mesma coisa, porque senão você vai perder 2 dias só naquela maratona de aeroporto, vai chegar lá e aí você vai estar muito desgastado. Então você, além de ter um longo período de deslocamento, você ainda vai ter que chegar para se recuperar, para começar a explorar. Então por isso é uma viagem que quando eu penso uma viagem bem longa, uns 20 dias, por aí. Mas além do Japão tem muitos lugares, né? Tem, por exemplo, Tailândia, é um país que eu tenho um sonho de conhecer também. A gente vai fazer um grupinho para janeiro do ano que vem. E aí esse já está bem mais próximo de ser realizado, né? A gente tem a intenção de fazer uma visita a Bangkok, a parte dos templos que marcam as dinastias que contribuíram para a formação do país, né? Uhum. Que é a região onde tem Chiang Mai e Chiang Rai. E também a parte litorânea, que é a parte mais famosa da Tailândia, que é a região de Phuket, Phi Phi, Krabi, Koh Samui, Koh Phangan. Então, assim, a gente tem essa intenção de trabalhar esse roteiro. A ideia é sair com ele em janeiro do ano que vem. Então, é um destino que eu vejo como completamente diferente, né, do que a gente está habituado a ver. A gente consegue conciliar belezas naturais completamente singulares, ao mesmo tempo uma cultura muito rica. E tem uma cidade completamente maluca no meio do caminho, que é Bangkok, né? Então, assim, eu acho que você consegue pincelar um pouquinho de cada estilo num mesmo lugar e numa experiência bem completa, sabe? Então, acho que hoje seriam os meus objetivos, assim, acho que seriam esses. Os outros são mais comuns, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do Loire. Da mesma forma que eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do Loire na França, eu tenho vontade também de pegar um carro e rodar ali o interior da Toscana, fazendo a região das vinícolas e dos campos, né, de cultivo de vinho. Então, assim, eu particularmente eu prefiro até viajar pelo interior do que viajar nos grandes centros, né? Apesar de que a gente tem os museus e tal situados nos grandes centros, mas o interior sempre é uma viagem muito especial, muito diferente. Então, eu tenho essa intenção. E aí tem diversos outros. Tem, por exemplo, a Sicília, tem a Costa Amalfitana. Tem mais o que? Deixa eu pensar aqui. É muita coisa. Tem a Côte d'Azur ali no sul da França, o Principado de Mônaco. Tem, enfim, tem a própria região litorânea da Espanha também não é muito procurada aqui, né, pelos nossos turistas, mas também é uma região muito rica. Então,
foge um pouco desse tradicional, que o pessoal quando vai para a Espanha, que é Madrid, Barcelona, e tem toda essa região do litoral ali, de Palma de Maiorca, de Ibiza e tal, que nem todo mundo procura. E a Riviera Francesa, para mim, assim, é lindo demais, assim. Exatamente. Um dos lugares mais lindos, assim. Você ficar... Tem congresso também em Mônaco todo ano, já fui lá umas 3 vezes, né? Aí você pega Cannes ali, vai... Nice, e assim, já passei um perrengue também lá, que eu aluguei um carro com uma amiga, e aí a gente saiu e não levou moeda, né? Aí a gente foi de Cannes até Mônaco. Não, aí tinha os... deu branco, gente. Agora, os pedágios. Sim. Aí quando chegou no pedágio, não tinha ninguém, né? Você tinha que botar a moeda. E a gente não tinha moeda. Aí eu falei, quem vai descer do carro? Um monte de carro atrás. Aí ela ficou dirigindo e eu desci. Fui pedir moeda pro pessoal atrás. Morrendo de vergonha. E quando teve o outro pedágio, eu falei assim, não, agora nesse você vai pedir. Eu vou ficar no carro. Imagina, você sair do carro para pedir moeda, falando, eu sou brasileira, não tenho moeda. Eu tive uma situação parecida com essa na Itália. Na Itália eu peguei carro também, e lá você passa num posto de pedágio, retira o ticket, e aí você no próximo posto você entrega o ticket e ele vai meio que computando o quanto você percorreu dentro da área determinada para poder cobrar o valor do pedágio. E aí, na hora que eu cheguei para pagar, deu um valor que eu não tinha trocado. Aí eu parei, olhei pra cabine, assim, do pedágio, não tinha ninguém. Eu falei, cara, eu vou fazer o quê aqui? Aí tinha um telefonezinho, eu falei, cara, tudo bem, eu posso ligar, né? Mas o que eu vou falar? Porque eu não falo italiano fluente, né? Eu consigo me virar no inglês e tal, mas, no pedágio, no meio do nada, não necessariamente eles vão conseguir falar inglês, né? Aí eu fui, liguei, ele me instruiu a pegar um envelope que tinha do lado ali, eu podia botar o dinheiro ali e tal, mesmo que não fosse trocado, né, mas que eu ia deixar o dinheiro ali que ia estar pago. E como tinha câmeras de segurança, eu não seria multado depois por isso, como evasão de pedágio, entendeu? Foi uma solução que a gente achou, porque não tinha nem para quem pedir. Exatamente. Eu tava num lugar que não tem tinha ninguém nada, ali não para tinha pedir. ninguém, não tinha nada. Então, assim, eu tive essa Mas você situação. deixou dinheiro a mais? Deixei, era coisa de, sei lá, 4 euros, eu deixei 10 euros, por exemplo, entendeu? Foi uma coisa assim. Mas assim, eu prefiro deixar 10 euros, não tomar multa pra poder seguir troco, viagem. Não, deixa pra lá, deixa de gorjeta o troco. Mas assim, foi melhor do que eu eventualmente tomar uma multa, que a multa seria muito mais do que isso. Então, o importante foi que eu resolvi, entendeu? Eu tive uma outra situação também envolvendo dirigir na Itália, que foi uma região que a gente visitou, que o nome é Cinque Terre. São 5 cidadezinhas numa região montanhosa que sai no mar. E a estrada era completamente sinuosa e muito íngreme. Tanto é que eu estava com um carro que, à época, por conta da idade, eu não podia pegar carro automático. Só podia pegar um modelo de carro que era mecânico. Eu tive que subir e descer a serra toda ali de primeira marcha, porque senão o carro não ia aguentar. Ele não ia ter força para subir e também ia descer mais acelerado que deveria. E essa estrada era aquelas de filme, sabe? Que você tem que parar, porque se vier 2 carros, só passa um. Aí, em vários momentos, às vezes a gente parava, tava vendo um caminhão enorme. A gente parava, olhava, gente, a gente vai passar onde aqui? Mas no final deu tudo certo, entendeu? A gente fez a visita a todas as cidades, foi super legal, as cidades eram lindas. Valeu a pena esse estresse, né, na estrada. Só fiquei preocupado com o carro depois, que ele ficou fazendo uns barulhos meio estranhos, sabe? Mas faz parte, bola pra frente. E Alice, o que você recomenda aí de lugares imperdíveis? Eu sou suspeita, né, Ana? Eu falo assim, Alemanha. Eu acho que é o país que me acolheu, né, durante 1 ano e meio quando eu morava lá. Para mim foi incrível ter morado na Alemanha. Então, é um país que tem muitos pontos para conhecer. A história da Alemanha é uma história muito difícil, né? Uma história pesada, mas é uma história que está espalhada por todas as cidades. Então, onde você vai, por onde você anda na Alemanha, você tem história. Então, e além disso, você tem outras coisas. Você tem gastronomia, você tem vida noturna. Então, é incrível. Eu acho que um lugar que eu aconselho, né, é a Alemanha. Então, é um lugar imperdível que todo mundo deveria ir. Mas eu ainda tenho muitos sonhos de conhecer muita coisa ainda. Assim, Cláudio citou vários ali que me deu até uma vontadezinha de ir também.
Mas eu tenho uma vontade de fazer. Eu passei para ver a Aurora Boreal. Eu tenho muita vontade de ver a Aurora Boreal um dia. Tá na ainda. nossa lista de próximos destinos, tá? Me chama. Eu tô estudando já poder fazer. Me chama que eu vou. E eu tô entalada com uma viagem que eu não consegui fazer devido à pandemia, que eu tava indo pra África do Sul a trabalho e ia ficar um tempo de férias lá também. Minha empresa tem coisas lá na África do Sul, eu iria pra lá a trabalho e ia ficar uns dias de férias. Então, assim, tô com vontade de relembrar, reviver isso daí, colocar isso na minha agenda de novo, porque foi interrompido devido à pandemia. Vamos focar aí que você vai conseguir, né? E o que você recomenda, assim, de itens fundamentais para não deixar de levar na bagagem, Gabi? Daqui para a Argentina ou da Argentina para cá? No geral. Bom, eu aprendi com a minha mãe que a gente sempre deve levar um biquíni na bagagem, né? Um maiô, enfim. Porque você nunca sabe as oportunidades que você vai ter. Então, mesmo que seja uma época de inverno, vale a pena você levar uma roupa de banho, né? Então, assim, isso eu sempre tenho em conta quando eu arrumo minhas malas. Eu, ao contrário da Ana, sou muito minimalista nas minhas malas. Eu praticamente não levo nada, até porque eu consigo fazer isso. Foi um exercício, mas assim, eu me sinto muito leve fazendo isso. Com certeza. E eu gosto. Às vezes eu volto com uma mala a mais. Né? Eu compro uma mala e volto com uma mala a mais, mas eu sempre vou com pouca bagagem. Então eu levo um biquíni, eu levo sempre uma boa calça jeans, né, que eu possa mesclar com outras coisas. E assim, nada mirabolante, não. Assim, eu costumo viajar bem confortável e o único item que eu nunca esqueço é o tal do biquíni. Eu nunca fiz muito uso. Faz falta, mas, né? Já aconteceu comigo. Faz falta. Às vezes você tá numa viagem de trabalho, assim, mas tem uma piscina maravilhosa no hotel, né? Você fala assim, não trouxe um biquíni maior, né? Perde a oportunidade de aproveitar. Exatamente. E aí, quais são as dicas que você daria, tanto assim, ou para preparativo de viagem, ou durante, né? O que você acha aí que vale a pena lembrar? Olha, primeiro de tudo, atenção à documentação. Parece a coisa mais boba do mundo, mas é muito comum o passageiro esquecer o documento, ou às vezes até esquecer de renovar o documento antes de viajar. Então, uma coisa que eu falo para todos os meus passageiros quando estão vendo viagem comigo, na hora que está vendo a viagem, confere a documentação. Porque às vezes você cria aquela referência, aquela lembrança, não, meu passaporte está válido, meu visto está válido, ou a minha identidade vai servir e tal. E aí você perdeu sua identidade, o seu visto venceu, o seu passaporte venceu, e você vai ter uma surpresa extremamente desagradável na hora que você for pegar esses documentos na hora de embarcar. Porque, afinal de contas, como a gente não usa no dia a dia, ele acaba caindo no esquecimento. Nem todo mundo vai lembrar a data que vence o passaporte ou visto. É muito raro, na verdade, as pessoas terem essa informação na cabeça. Então, o ideal começou a ver a viagem, primeiro ponto, documentação, vacinas necessárias, o que você precisa obrigatoriamente apresentar para, de fato, entrar naquele destino. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, um casaco. Leve sempre um casaco. Os aeroportos são frios, os aviões são frios. Mas eu tô indo para Cancún, eu tô indo para uma praia no Nordeste e tal. Cara, leva um casaco. Nem que seja um casaco mais leve, mas sempre leva um casaco, porque em determinados momentos vai fazer muita falta. Eu mesmo acabei passando por isso uma vez. Eu tava indo para Orlando até, mas era um período de muito calor lá. E eu falei, não vou precisar de casaco não, porque, vou para Orlando, vai estar lá média de 30 graus e tal. Vou usar roupas leves, levei só roupas leves e tal. Cara, no voo eu passei mal de frio. Eu tive que pegar a minha coberta que tinha no voo e pedir uma emprestada, porque eu tava sem casaco, entendeu? Então, foi uma experiência super desagradável que me ensinou. Tenha sempre o casaco na sua bagagem. E outra coisa também, sempre levar uma muda de roupa na bagagem de mão, tá? Isso é essencial. Porque pode acontecer um extravio de bagagem e aí você chega e você não tem nada para você usar, não tem nada para você se virar, pelo menos, de imediato. Então, ideal quando você for conferir os itens para levar na viagem, documentação e vacina em primeiro lugar, depois um casaco, depois uma boa muda de roupa, entendeu? E aí, como a própria Gabi falou,
Eu me vejo, né, como um pouco minimalista, não faço questão de bagagem despachada. Quando eu posso evitar, eu evito bagagem despachada. E, assim, no geral, eu sempre costumo criar como se fosse um protocolo, né, para poder justamente montar a minha bagagem. Então, vou vendo quantos dias eu vou ficar, os lugares que eu vou visitar, o que vai ser necessário. E eu consigo justamente otimizar essa montagem dessa bagagem para poder não carregar coisa demais, ou de repente esquecer alguma coisa, como ela falou, né? Ou como você falou também eu cheguei no lugar e esqueci uma roupa de praia e tal. Então é bom você criar esses protocolos justamente para evitar qualquer esquecimento, qualquer falha, entendeu? Você tem uma experiência muito mais suave se você conseguir levar a bagagem certa para o destino certo, né? Com certeza, né? Eu também tenho minha lista lá para fazer os tips. Não, isso aqui foi, mas mesmo assim não fica minimalista. Mas é isso. E aí, Alice, o que você acha, assim, também, que você já esqueceu, que você acha que é imperdível de deixar na mala? Eu acho que, igual a Gabi falou, né? Biquíni, uma calça jeans, um casaco, igual o Cláudio falou, e um tênis. Eu acho que o tênis, ele é sempre bem-vindo, né? Sim. Porque eu acho que... Claro, dependendo de algumas viagens, você não vai usar, mas ele ali, você vai com ele no aeroporto, você usa ele ali para fazer um passeio, para fazer uma visita. Às vezes tem alguma, sei lá, uma opção, igual eu viajei para Itália uma vez, tinha um passeio de bicicleta, aí você queria... Eu fiz em Nova York, um passeio de bicicleta. E aí era descendo uns vinhedos lá na Itália, então um tênis ia comportar muito melhor do que um chinelo, uma sandália, qualquer coisa, então acho que um tênis ele é bem-vindo. E uma coisa que eu acho que fez maior diferença na minha viagem agora para o Egito é pesquisar, igual o Cláudio falou, pesquise antes para onde você vai. Eu acho que quando você pesquisa, você já tem assim, esse dia eu vou fazer isso, esse dia eu vou fazer aquilo, e para o Egito eu tive que fazer isso para poder montar minha mala. Então eu fui montando minha mala assim, primeiro dia eu vou visitar esse lugar, eu quero ir com qual roupa? Separei. Aí fiz tudo isso, separei e consegui montar meus looks todos para viagem de forma organizada para evitar levar muita coisa. Ainda levei muita coisa? Levei, porque eu também não sou muito minimalista igual a Gabi, não. Já tive minha época minimalista, porque quando eu viajava lá para a Europa era só com a mochila e uma malinha de mão. Mas agora nessa viagem eu pensei tudo antes, levei uma coisinha a mais aqui, uma coisinha a mais ali, porque pode surgir algum imprevisto, pode surgir alguma coisa que você queira levar. E um kit primeiros socorros, assim, na mala de mão, que eu acho que a gente tem que ter, né? Uma escova de dente ali, aquelas coisas pra você, caso a mala seja extraviada, uma muda de roupa. Eu acho que a mala de mão, ela tem que ser um kit sobrevivência ali pra gente, que a gente conseguir ficar pelo menos 1-2 dias. Já tive questões de mala extraviada, quando eu viajei com os meus pais pela Europa. Então, a gente tem que ter uma mala de mão interessante ali, com itens interessantes pra gente ter. Às vezes, mulher é bom levar um lenço, dependendo do lugar que você vai, igual no Egito, assim, salvou em muitos lugares. Tá com um lenço, não tava frio, não tava muito frio lá, porque lá não faz muito frio, mas a gente foi no inverno, então não estava calor, aquele calor escaldante do Egito. Então, assim, um lencinho ajudava a gente ali, um encharpe ajudava a gente no frio, naquele ventinho, então acho que também é um item que é bom eu a gente sinto levar. Assim, muito, muito calor. Então, para eu sentir frio, tem que estar abaixo de 15 graus. Então, casaco, para mim, eu levo, mas assim, na maioria das vezes, eu não uso. Eu sempre vou para São Paulo, praticamente todo mês, de 15 em 15 dias, quase. E aí eu chego lá, todo mundo, tá frio, traz casaco. Não sei o que, eu chego lá e falo assim, gente, cadê o frio? Que eu não tô sentindo frio, eu não sinto frio. E uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar para as pessoas não deixarem de colocar na bagagem são os medicamentos, né? Você tem um médico que você confie, para que você tenha uma lista dos medicamentos que são essenciais, né? E há uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar para finalizar em relação ao planejamento financeiro. O que você acha interessante aí de dica? Então, o planejamento financeiro ele sempre vai ser muito particular, né? Porque o passageiro ele vai escolher o estilo de viagem que ele quer fazer. Ele pode numa noite gastar 5.000 euros, como ele pode numa noite gastar 20 euros. Então vai variar muito de qual tipo de experiência ele está buscando. Então, em cima disso, a gente tem uma indicação, né, de valores de acordo com o destino, uma média. Na Europa, geralmente a gente recomenda em torno de 80 euros por dia por pessoa. Mas pensando em gastos básicos. Só alimentação. Um almoço legal. Não precisa ser comer um lanche no almoço, mas você não vai num restaurante para uma experiência gastronômica. Você vai, na verdade, comer um prato legal num restaurante ok. À noite, você janta num lugar legal também, uma experiência boa, mas nada muito sofisticado. Agora, por exemplo, em Paris, o melhor restaurante que eu fui em Paris, a conta do jantar deu 70 euros, entendeu?
Enquanto na mesma cidade você tem a opção do Júlio Verne, que o menu deles é 400 euros por pessoa. Sim. Então, baseado nisso, foi como a Alice falou, você tem que estudar o lugar que você vai, entender qual é o seu foco, né? Onde que você quer investir o seu tempo, investir o euro que você está levando, a moeda que você está levando, para justamente conseguir aproveitar da melhor forma possível. Eu acho que você tem que tentar ter uma realidade próxima daquilo que você realmente pretende e pode pagar, né? Eu, por exemplo, eu gosto de experiência gastronômica, então, quando eu viajo, meu foco é sempre experiência. Eu prefiro, se eu não tiver condição, eu não viajo. Eu quero fazer o máximo para ter as melhores experiências de passeio e alimentação. Então, eu gasto muito com a questão da alimentação. E eu gosto de estudar também, então eu vejo os melhores restaurantes, então eu sempre vou tentar fazer o máximo para já sair com a viagem toda planejada, toda certinha de horários, mas, lógico, com uma flexibilidade de eventualmente mudar alguma coisa, né? Porque às vezes você também tem que ceder para uma pessoa que está junto com você, né? Os imprevistos também, que toda viagem tem imprevisto. Mas eu acho importante estudar isso. E aí, Gabi, o que você dá aí de dica? Eu estava pensando, enquanto você estava falando, eu estava até fazendo contas aqui, porque o bem legal, né, de viajar para a Argentina, principalmente na época que nós estamos vivendo, onde tem uma diferença cambiária muito favorável do real para o peso, é justamente porque aqui você pode fazer coisas muito boas e frequentar lugares muito bacanas e pagar muito pouco por isso, né? Sim. Então, por exemplo, o Dom Julio, né, que é considerado o melhor restaurante de carne da América do Sul, é um restaurante realmente classe A. Você consegue ir no Dom Julio e pagar menos do que é equivalente a R$150 comendo e tomando vinho. Então, assim, é muito interessante. Ai, que delícia. Isso, né? O Dom Julio é indicado para todos os meus passageiros. No meu canal. Como? O Dom Julio tem indicado para todos os meus passageiros que vão a Buenos Aires. O Dom Julio, ele é muito bom há muitos anos, né? Existem vários restaurantes de carne que são excelentes aqui em Buenos Aires, eu gosto de vários deles. Eu tenho que ir de novo para atualizar. Comemorar aniversário aqui, inclusive, eu já comemorei várias vezes no La Cabreira, que era um restaurante que era muito bom no passado, continua muito bom até hoje. Mas, desculpa, alguém falou, eu não ouvi. Não, eu falei que eu tenho que ir a Buenos Aires para atualizar os restaurantes. Já tem bastante tempo que eu não vou a Buenos Aires. Tem que vir, porque para você fazer uma viagem enogastronômica, é realmente um ponto imperdível, com clubes de vinhos, vários restaurantes com essa experiência de você tomar vinho por copa, né? O Vico, que eu indico bastante, o Oveiros, as próprias casas de carne, né? Como eu falei, o Dom Julio é um deles, né? Carniceria está fazendo muito sucesso também, que é um restaurante de carne aqui em Palermo, e os tradicionais mais antigos também. E eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu faço essa conta de quanto que um casal poderia gastar por dia, e eu faço a indexação em dólar. Porque se você for pensar em peso, isso muda muito, né? O peso hoje em dia, por exemplo, equivale a 70 se você estiver falando de R$1. Então, R$1 são 70 pesos, né? Então, daqui a pouco vai ser mais, vai valer 85. Então, não dá para dar o parâmetro em peso. Então, eu botei ali o dólar, depois eu vou passar a dica para você, Ana, para você ter uma ideia de quanto que se gasta por dia aqui. E tem mais. Tem se você for no módulo turista e no módulo morador, né? Porque é muito bom também você comprar coisas deliciosas e levar para o seu hotel para ter uma experiência gastronômica em casa. Uhum. Aqui a gente consegue encontrar bons ingredientes e passar muito bem, de repente, ou fazer um piquenique, que é um passeio que eu gosto muito de recomendar aqui nos bosques de Palermo. Então, você leva uma super toalha, um super vinho e várias coisas gostosas para comer durante a tarde. E, assim, várias famílias fazem isso também, é muito bacana ver. E além do seu canal no YouTube, você está em alguma outra plataforma? Bom, eu tenho a minha conta no Instagram, né, que leva meu nome, que é @Gabi
underline, Cazé, underline. Então, tem 2 underlines aí. O meu Instagram não é grande como o meu YouTube, mas eu procuro, às vezes, dar algumas informações por lá que, eventualmente, talvez não gerem um vídeo inteiro e tal. E subo vídeo todo domingo no canal, faço live toda segunda-feira. E você, né? Tem curso também? Como? Você faz cursos também? Eu tenho vários cursos digitais, sim, eu tenho vários infoprodutos. Um deles atende, inclusive, a nossa escola, né, que é o Centro de Aprendizagem Brasil-Argentina, que é o CAB Idiomas. Então, a gente tem ele é vendido na forma de um infoproduto, mas, na realidade, ele atende a demanda da escola, né, para brasileiros e argentinos. Tenho também um curso gravado de espanhol da Argentina, onde sou eu mesma que ministro as aulas, falando a minha experiência no aperfeiçoamento dessa língua, né? Porque o espanhol é uma língua super legal e super interessante, e inclusive fácil de aprender. Mas o espanhol da Argentina tem peculiaridades que, se você não levar em consideração, vai atrapalhar muito a sua comunicação aqui na Argentina. Então, eu explico isso tudo nesse curso, que é um curso pequeno. Esse é um segundo infoproduto que eu tenho. E tenho outros mais. Agora a gente está lançando um de vinhos, inclusive em parceria com uma grande especialista em bebidas alcoólicas no Brasil, que deu aula há muitos anos na UNB, lá em Brasília, enfim. E outros cursos, né? Tem curso preparatório para quem vai fazer faculdade, né? Com professores brasileiros, professores do ITA, ensinando matemática, física, biologia, porque tudo isso é importante na hora de entrar na faculdade de medicina. Aqui são 6 matérias que te separam desse grande sonho, né? Você tem que passar por esse ciclo básico comum. Nós temos um vídeo, um curso sobre isso. E também temos um curso que é no formato de uma consultoria que se chama Viver Buenos Aires. Nele a gente trabalha toda a parte legal e os trâmites necessários para fazer radicação, alugar apartamento, mover dinheiro do Brasil para a Argentina de maneira legal, né, sem fazer evasão fiscal. Enfim, colégios para filhos, bairros com validação de documentação, busca de emprego e parte fiscal, tantas outras coisas, que trazer carro, cachorro, nossa, legal. É muita coisa. Então, o canal no YouTube é Viver em Buenos Aires também, né? Viver em Buenos Aires, é o meu nome, Gabi Cazé, Viver em Buenos Aires. Esse canal nasceu na época que eu estava fazendo mestrado lá no Uruguai. Nessa época eu só falava sobre marketing e comércio, né? Eu era gerente comercial da Folha da Manhã nessa época, e aí comecei a fazer uns blogs a respeito disso, mas fazia sucesso quando eu falava de restaurante. Eu falava, fiz um passeio assim, assado, aí fazia sucesso. Aí quando eu me mudei para a Argentina, eu falei, agora eu vou falar só sobre viver em Buenos Aires, e acaba beneficiando muito turista também, né? Eu fico feliz aí. Você já está aí com vários produtos, né? Atuando em várias áreas, isso é muito importante. A área da educação é fundamental. Então, gente, a gente está finalizando. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, né? Vocês querem deixar uma mensagem final? A mensagem que eu deixo, assim, que eu acho que é aproveitar realmente a vida, viajar, porque a cada momento cada lugar novo que a gente conhece, a cada experiência que a gente tem, né? Tanto dentro, tanto fora do país, são pessoas novas que a gente conhece, é um pouco que a gente leva para nossa vida. Então, quem puder, quem tiver a oportunidade, se organizem, tirem um tempo da sua vida, viajem, porque só acrescenta pra gente. E aí, vamos lá, Cláudio. Eu vi um vídeo essa semana e trouxe uma certa reflexão, que tem tudo a ver, na verdade, com o que eu trabalho. O cara estava falando a respeito de experiência. Quando a diferença entre você adquirir uma experiência e você adquirir um produto. Quando você adquire um produto, você tem aquele pico de felicidade quando você faz a compra daquele produto, e com o passar do tempo, essa felicidade só vai diminuindo. Porque o maior nível de felicidade que você tem é exatamente no momento que você adquire, né? Que você conquista aquele sonho. E aí, a partir daquilo ali vai caindo. A experiência não. A experiência, quanto mais o tempo passa, parece que ela vai ficando cada vez mais mágica na nossa memória. Ela vai ficando mais importante, mais enriquecedora. Então, muitas das vezes pode pegar uma viagem que foi um caos completo, como o próprio Egito, apesar, né, de ter sido tudo ótimo, deu tudo certo, mas
o país era um país caótico, difícil, ela só vai ter, assim, tudo vai virar depois uma lembrança boa, uma risada, uma memória boa. E isso acontece com qualquer experiência. Se você for um jantar, por exemplo, de repente você pediu o prato errado, não estava bom e tal. Quando você for, no momento, ele pode não ter sido tão legal. Mas quando você for contar a alguém, você vai contar rindo, sim, relembrando aquilo ali como algo que foi realmente uma história que marcou. Então, eu acho que assim, isso tem tudo a ver com viagem, né? A viagem, você está escrevendo o seu próprio livro, né, da sua vida. Você está enriquecendo e é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Você vai poder voltar, independente do que aconteça dali para frente, você vai ter vivido aquilo ali, vai ter marcado você, eventualmente vai ter até transformado você numa outra pessoa. Então, assim, quando você vai ao Egito, por exemplo, é uma cultura completamente diferente da nossa, você volta com uma reflexão, entendeu? Quando eu fui à Itália, por exemplo, eu fui ao Vaticano, tive uma missa rezada pelo Papa, eu fui abençoado diretamente pelo Papa, eu voltei de lá com outra ideia, sabe? Com outros princípios, com outra visão sobre a vida. Assim como eu fui, por exemplo, à casa de Anne Frank lá em Amsterdã, foi uma coisa que me marcou muito. Isso também foi, eu acho que a coisa que mais me emocionou até hoje nas viagens foi realmente Amsterdã, a visitar a casa de Anne Frank. Então. Eu chorava, mas eu chorava. E aí um monte de turista no final me abraçando, gente que eu não conhecia. Eu não conseguia parar de chorar. Foi um choro muito intenso, exatamente, assim. Porque eu fiquei muito emocionada com o sofrimento da família, né? E ver realmente uma história tão triste, né? Exato. Você fica, na verdade, muito impressionado ali em imaginar que naquele espaço tão pequeno, sem luz, sem alegria, sem vida, as pessoas elas tiveram que sobreviver durante anos. Sem fazer barulho, né? Exatamente. Sem ter o direito de poder sorrir, que são coisas tão simples que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Então, assim... A experiência que uma viagem traz, ela é completamente transformadora. Sim. Então, por isso que, apesar, né, de eu ser muito suspeito para falar, mas eu sempre sou a favor de você trazer a viagem como uma prioridade na sua vida, porque aquilo ali vai construir princípios, vai abrir os seus horizontes, na verdade, para, de repente, abordar assuntos de maneiras diferentes, pontos de vista diferentes, entendeu? A gente sabe que não tem só a gente no mundo, né? O mundo é muito maior do que a gente imagina, tem muitas mais culturas do que a gente imagina. Então, por isso que eu com relação à viagem, eu sou um cara muito entusiasta. Eu acho que sempre vale a pena o esforço, vale a pena o investimento, porque realmente vai ser algo completamente enriquecedor. Uhum. E eu acho que a experiência da viagem, ela começa antes também, né? Eu acho que quando você... Aquela início, planejamento, aquele frio na barriga, sim, de pensar, sonho, né? Gente, ai que delícia, eu vou viajar, e você começa tudo, organizar tudo. E aí o ápice vem durante a viagem, acontece várias coisas interessantes, vários perrengues, mas acontece várias coisas interessantes. E isso aí você leva pro resto da sua vida. Então, sim, assim, viajar é enriquecedor. Com certeza. E aí, Gabi? Alguma mensagem? Olha, a mensagem que eu gostaria de transmitir é no sentido de sonhar e realizar seu sonho, não só viajando, mas também ousando em morar onde você quiser morar. Eu realmente acredito que ninguém deveria morar onde não quer. Essa coisa de... Eu não estou falando nem de se mudar de país. É você morar numa cidade e você não gostar de morar ali, querer morar em outro lugar, você morar num bairro e querer mudar de bairro. Então, se isso significar um aumento na sua qualidade de vida, você não deve ser o primeiro a julgar: será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu vou ter dinheiro? Não. Né? Então, assim, o importante nessa semente da mudança, de você escolher morar onde você quer morar, é simplesmente você começar a acreditar que aquilo é possível. E aí um plano vai ser traçado para que você realmente consiga chegar nesse objetivo. Então, não se conformar com a situação, você sempre sonhar e realizar. Isso vale muito para mudança, né? Principalmente isso que eu falei, mudança de bairro, cidade e até de país, e também mudança de profissão, né? Você falar, eu quero estudar tal coisa, eu quero mudar minha carreira, eu quero fazer algo diferente, eu quero começar a estudar medicina, né? Quanta gente eu vi deixando de ser advogado para ser médico, e essas coisas acontecem o tempo todo e eu sou testemunha disso, fico muito feliz. Eu mesma passei por isso em alguns momentos da minha vida, de várias cidades que eu já morei,
Então, eu acho que vale a pena sonhar e realizar. Ai, que ótimo, né? Fico feliz aí por você, né? Então, gente, a dica é essa: vivam experiências, né? A vida é feita de fases e faça um planejamento financeiro para que você consiga reservar todo mês, né, um percentual daquilo que você ganha, né, independente de qual é o seu salário, para que você consiga fazer um planejamento de aposentadoria, né, que você consiga aí ter sempre uma reserva, porque a gente não sabe, né, a vida é feita de fatalidades também, né, a gente não sabe como vai ser o nosso futuro, a gente não controla nada, e ao mesmo tempo reserve um dinheiro para viajar, né, porque pode ser uma pequena viagem, não precisa ser uma grande viagem, né? Tem, às vezes, pessoas que têm oportunidade de ter experiências realmente mais luxuosas, mas não precisa ter luxo, né? Você pode ter uma experiência simples, né? Como ele falou, né? E aquilo ali é uma coisa que você jamais vai esquecer, né? Diferente de você fazer sempre o mesmo, né? Então, essa experiência a gente pode até buscar no dia a dia, né? Ao invés de fazer sempre o mesmo caminho, fazer um caminho diferente. E isso vai fazer a gente ter, no final da vida, boas memórias, né? E eu espero vocês seguindo a gente aqui no YouTube. Deem sugestões de temas. A gente está em todas as plataformas, no Instagram, no Spotify. E aguardo vocês também no próximo episódio, que vai ser imperdível. Então, é um prazer ter vocês aqui, nossos convidados especiais, né? Trocando aí experiências diferentes de vida, e deem sugestões de tema, tá? Eu espero vocês no próximo episódio.